gente, eu sou Raquel, uma das bordadeiras da nossa bordaria. Somos 3 na nossa bordaria, Carol, Cláudia e eu. E estamos super felizes porque chegou um novo mês e com esse novo mês uma nova coleção de riscos especialmente feita para vocês. Dessa vez a coleção que seja leve. Bem, hoje eu vou bordar um dos riscos dessa coleção, que é o Yes, I'm Happy, No, My Life Isn't Perfect. E vou bordar numa eco bag. Curioso para ver como é que a gente faz? Então vamos nessa. Bem, vou começar apresentando o material básico para vocês. Vamos precisar do risco, esse risco da nossa coleção, como eu já tinha dito. Você pode adquirir com a gente pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp. Além do risco, vamos usar uma eco bag. Tem as dimensões dela aparecendo aqui. Essa eco bag é de algodão cru, joia? Além da eco bag, do risco, vamos precisar de um bastidor. O bastidor não é imprescindível, mas vai ajudar a gente na hora do bordado para deixar o tecido mais esticado. Se você tiver um bastidor com regulagem, melhor ainda. Vamos precisar também de canetinha mágica, ou caneta fantasminha, ou caneta termossensível, enfim. Caneta que apaga com calor. Essa canetinha aqui é uma ponta 0.3, a gente gosta muito de trabalhar com ela. Vamos precisar também de tesoura, uma tesoura de arremate, uma tesoura cegonha, enfim. A tesoura que você tiver. Agulha. Aqui eu deixei separadinha 2 agulhas de costura, ambas. A agulha número 7 de costura e a agulha número 9, que é a menorzinha. Eu acredito que a gente vai usar mais a número 7, mas durante o processo a gente vai vendo. Joia? A número 7 que é a maiorzinha. E linhas de meada. A gente separou essas cores aqui pra vocês, e aí se vocês quiserem reproduzir com as mesmas cores, vai estar aparecendo aqui embaixo. Lembrando que vai ter kit também desse risco, então se você quiser adquirir o kit já completinho, você também pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram ou nosso WhatsApp, também por e-mail. Bem, bora começar a transferir o risco para a nossa eco bag. O que é que eu vou fazer? Como eu imprimi o risco, eu peguei e coloquei ele aqui, ó, dentro da eco bag, certo? E aí eu vou posicionar na altura que eu quero que fique. E aí se você perceber, como ficou um preto forte na hora da impressão, aqui já tá bem nítido, ó. Eu não vou nem precisar usar recurso de mesa de luz. Mas se você tem dúvida de como faz a transferência do teu risco, você pode dar uma olhadinha nesse card aqui, que aí tem um videozinho explicando como é que faz pra passar, caso não dê pra ficar tão visível assim como no meu caso aqui, né? Que já dá pra eu fazer o decalque. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou só cobrir as palavras e pronto, já tá tudo certinho, transferido pra gente começar a bordar. Pronto, passei o risco e agora vamos só repassar os pontos que a gente vai utilizar. Bem, eu pensei o seguinte, a gente usar no Yes, I'm e no No, My Life, a gente usar a linha preta e a gente fazer com um ponto atrás, joia? E aqui no Happy, no Isn't Perfect, eu pensei em a gente usar essas cores aqui, utilizando ponto corrente. Então a gente fazer 4 carreirinhas de ponto corrente para ficar bem coloridinho, joia? Vou colocar o bastidor. E aí a gente vai colocar o bastidor só nessa parte aqui da frente, tá? Pronto? E aí perceba que eu só coloquei no tecido aqui da frente, tá? Porque a gente vai precisar de espaço pra gente conseguir, ó, bordar aqui atrás, joia? Eu vou posicionar no suporte para bastidor para ficar mais fácil pra gente visualizar o bordado. Deixa eu só te perguntar uma coisa, você é novato por aqui? Se você for novato, deixa eu só te mostrar, antes da gente começar, como é que faz para tirar a linha da meada. Bem, aqui eu tô com a meada, e ela vem, ó, com 2 pontinhas. Uma pontinha tá aqui, e a outra pontinha tá escondida aqui dentro. Aqui, ó, tá vendo? Ela vem com essas 2 pontinhas. Uma dessas pontinhas, quando a gente puxa, sai com mais facilidade.
e a outra ela meio que faz nó na meada, sabe? Então deixa eu ver qual que é. Essa aqui tá saindo com mais facilidade. Então eu vou puxar essa daqui, certo? E aí eu vou tirar essa linha aqui do tamanho do meu braço. E o tamanho do meu braço significa da ponta do meu dedo até o meu ombro, que dá mais ou menos uns 70 centímetros por aí, certo? E aí você vem e corta e pronto. Aqui eu tirei da meada para poder mostrar para vocês essa questão dos 2 fios que vêm, né, soltinhos. Mas aqui eu já organizei, ó, na plaquinha de meada mesmo. Então daqui eu só puxaria direto. E essa é uma boa dica para vocês, tá? Sempre colocar as linhas em plaquinhas, pegador, enfim, em algo que você consiga deixar mais organizadinha para não dar nó, joia? E aqui cortei a nossa linha e você vai perceber que ela vem, ó, com 6 fios. Tá vendo? Vê se tá focando, meninas. E aí a gente pode usar a quantidade de fios que a gente quiser, certo? Eu vou propor a gente usar 3 fios dobrados ao meio pra gente fazer o Yes, I'm Happy, porque é uma eco bag e a gente quer que fique mais aparente. Daí como é que faz pra gente tirar essa linha aqui da meada, se a gente quer trabalhar com 3 fios? A gente vai segurar bem firme aqui na pontinha com o polegar e o indicador e a gente vai puxar um fiozinho de cada vez, certo? Segura firme aqui e puxa o fiozinho. E a gente sugere sempre tirar um de cada vez pra não dar nó. E a gente segurando assim, ó, tá vendo? Não deu nó aqui. E aí, no caso eu já tinha tirado outros 2, aí eu vou juntar esses 3 fios, porque a gente vai trabalhar. O outro aqui também. Vou organizar as linhas pra colocar na agulha, né? Importante. Aqui. 3 fios. Pronto. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 3 fios aqui e vou dobrar ao meio. E aí eu sempre gosto de dar uma cortadinha aqui, ó, pra ficar mais fácil na hora da gente passar por dentro da agulha, sabe? E aí, nesse momento aqui, gente, você utiliza o recurso que você quiser pra te ajudar a passar pela agulha. Eu gosto de usar o bom e velho DNA. Então eu dou uma olhadinha. Pega aqui. Aqui eu vou pegar a agulha número 7 porque tem um buraquinho maior. Pronto, vitória do povo do bordado livre. Deixa eu só mostrar como é que eu organizo. Eu deixo as pontinhas aqui, ó, mais curtinhas e essa argolinha mais longuinha. Pronto, aqui eu encaixei o nosso bastidor num suporte para bastidor para me ajudar, certo? E aí lembrando que eu preciso deixar essa parte aqui do meio livre, tá? Então, cuidado com essa parte aqui de trás da eco bag. Você sempre vai estar, ó, colocando aqui pra dentro e a gente vai colocar nossa mão aqui dentro, tá certo? Porque senão a gente vai fechar a eco bag, né? Se a gente costurar dos 2 lados, bordar dos 2 lados. E aí, vamos começar com o ponto atrás. Mas antes da gente fazer o ponto atrás, a gente precisa prender essa linha aqui no tecido. Como é que a gente faz pra prender se a gente não deu nenhum nozinho nela? Bem, a gente vai fazer o nosso nó invisível. Como é que a gente faz o nó invisível? A gente vem no comecinho do risco, entra aqui com a nossa agulha, deixa eu posicionar pra ficar melhor pra vocês verem. Entra com a nossa agulha aqui, e aí, ó, quando as perninhas passarem, lembra das perninhas que a gente deixou mais curtas? A gente vai entrar bem pertinho de onde a gente saiu, só cuidado pra não entrar na mesma trama, senão a linha sai toda do outro lado. Viro no meu avesso. E aí eu vou passar essa agulha, ó, por dentro das argolinhas que ficaram aqui atrás. E puxo. Pronto. Deixa eu organizar as linhas para elas ficarem do mesmo tamanho. E aí eu viro aqui na parte da frente e posso começar. E aí, ó, a gente vai fazer o ponto atrás aqui no Yes I'm Happy. Como é que a gente vai fazer isso? O ponto atrás, o nome dele já dá a dica. Eu vou na frente e volto atrás. E o que é que significa ir na frente? Significa que eu não vou começar aqui no comecinho do risco. Eu vou dar o espacinho, ó, do tamanho do ponto que eu quero. No caso aqui, tá vendo? Eu não tô começando aqui, eu dei um espacinho. E aí eu subo com a minha agulha e eu volto atrás. Aí eu já cubro o nó invisível. Pronto, tenho o meu primeiro ponto. Mais uma vez, eu vou na frente. Vim aqui na frente. E eu volto atrás. E dessa vez, quando eu voltar atrás, eu vou voltar exatamente onde eu terminei o ponto anterior. Pra ficar um bem coladinho com o outro. Tá vendo?
Mais uma vez, eu vou na frente. E eu volto atrás, bem coladinho com o ponto anterior. E assim eu vou seguir, indo na frente e voltando atrás, bem coladinho com o ponto anterior. Dicas sobre o ponto atrás. Bem, a dica número 1 é a gente tentar fazer os pontos do mesmo tamanho, tá certo? Isso faz uma diferença no resultado. Não tanto com linha preta, mas com outras cores de linha dá pra você perceber bem, assim, quando os pontos estão com tamanhos diferentes. A outra dica que eu gosto de dar é o seguinte: no começo, quando a gente tá começando a bordar, às vezes a gente tem dificuldade de acertar onde tá o risco, né? A gente não tá com tanta coordenação. Então, eu coloco o dedo assim, ó, e sinto a agulha e eu já sei que é o local certo pra agulha entrar, joia? E aí, se acontecer de você errar, como aconteceu comigo aqui agora, não ficou tão perfeitinho, o que é que eu faço? Eu venho, tiro a linha da agulha e venho aqui, ó, com a bundinha da agulha, tá? Pra não enganchar na linha. E puxo, coloco de novo a linha na agulha e recomeço. Terminei o Y, bora arrematar ele? Como é que a gente faz? Eu gosto de entrar, ó, na última casinha que a gente tava. Entro com a agulha, ó, e a gente pode entrar aqui por dentro dessa argolinha que se forma, puxar e dar um nozinho, certo? Uma outra forma que a gente pode fazer é também, ó, entrar dentro das casinhas fazendo um zigue-zague. E se você conseguir pegar um pouquinho da trama, até melhor, certo? Só cuidado para não aparecer lá na frente. E aí, como é um eco bag, possivelmente a gente pode querer lavar, enfim, então vamos deixar bem arrematadinho pra gente não ter problema, certo? E aí depois eu só venho com a minha... Vou pegar um pouquinho da trama aqui também. Venho com a tesoura e corto. Bem rentezinho, tá? Prontinho, terminei a primeira parte. Vamos a algumas observações aqui. Eita, vai começar um barulho de obra, mas vamos embora. Primeira observação sobre o ponto atrás. Quando for curva, gente, você pode... Lembra que eu falei no começo? O ideal é manter os pontos sempre do mesmo tamanho. Bem, mas quando for curva, às vezes a gente precisa dar uma diminuidinha para poder dar a curvatura, senão fica meio achatado, sabe? Se for tipo com um ponto muito grande. Então, aqui eu fiz o ponto meio pequeno desde o começo, certo? Mas lembra que em curva é sempre bom dar uma diminuidinha no tamanho do ponto. Aqui atrás, o que foi que eu fiz? Eu encerrei, fiz o arremate em cada letra, certo? Por quê? Porque como esse tecido é meio transparente, se eu fosse, tipo, daqui eu continuasse do Y pro E, do E pro S, com a linha seguindo, ia ficar aparecendo do outro lado. Então, o avesso ia ficar meio... visível aqui, sabe? A linha ia ficar aparecendo. Então, eu preferi encerrar em cada letra e recomeçar na seguinte, certo? Feitas essas observações sobre o Yes, I'm, vamos para o Happy, que aí a gente vai usar essas cores aqui com o ponto corrente, joia? Simbora! Bem, pensei o seguinte, a gente vai fazer tipo um arco-íris aqui no Happy. E aí a gente vai fazer 4 carreirinhas, uma com cada cor dessas linhas aqui que eu coloquei, certo? E aí o laranja por fora, o amarelo, o azul e o rosinha aqui por dentro. E aí pra isso, como vão ser 4 carreirinhas, eu pensei em a gente fazer com uma linha só dobrada ao meio, cada carreirinha, tá bom? Aqui a gente usou 3 dobradas ao meio pra fazer esse ponto atrás. Mas aqui a gente vai usar uma dobrada ao meio de cada uma dessas cores, com o ponto corrente. Gente,
eu dei uma adiantada para vocês visualizarem melhor essas 4 carreirinhas com ponto corrente que eu falei, certo? Com aquelas cores que eu mostrei no começo. Essa é só uma sugestão que a gente dá. Vocês podem trocar o ponto corrente por ponto atrás, vocês podem trocar por ponto haste, podem fazer também o preenchimento da letra em ponto cheio, enfim, bordado livre, vocês têm toda a liberdade para escolherem os pontos e as cores que vocês acharem melhor. Essa é uma sugestão que a gente dá, certo? Bem, agora a gente vai tentar reproduzir uma dessas letrinhas aqui no Y e eu vou ensinar para vocês como a gente faz. Pronto, eu mudei a posição da câmera para ficar melhor para vocês visualizarem. Se vocês puderem, depois comenta nos comentários se vocês preferem a câmera de cima ou a câmera mais na lateral, assim do jeito que tá, joia? Bem, é o seguinte, eu vou fazer agora esse Y com uma linha dobrada ao meio, certo? E eu vou tentar seguir a lógica das outras letras, que é o laranja na parte externa, depois o amarelo, depois o azul e depois o rosa, ok? Então eu vou começar com o laranja aqui, ó, fazer o nó invisível, que a gente já conhece, bem no cantinho, certo? Viro aqui no avesso, passo por dentro da cordinha e puxo. Pronto. Aí é o seguinte, puxei a minha linha toda aqui para a parte da frente, certo? O que é que eu vou fazer? A gente vai fazer o ponto corrente, e é uma correntinha. Se é uma correntinha, ela tem vários elos, certo? Então a gente vai fazer elo por elo. E como é que a gente faz? Me lembra muito o ponto margarina. Normalmente, eu dou o formato aqui, eu fiz o nó invisível, né? Dou o formato aqui do ponto, como se fosse fazer uma pétala, que aqui eu vou chamar de elo, tá vendo? Então, eu saí do nó invisível, fiz o meu formato do elo e eu voltei para o mesmo ponto de onde eu saí, joia? Mas só que ele tá solto, né? Como é que eu vou fazer para prender? Eu venho com a minha agulha dentro desse elo. E aí, eu vou colocar a agulha no tamanho que eu quero que seja o ponto. Então, aqui eu tô fazendo uns pontinhos pequenininhos, né? Tá vendo? Prendi aqui. E aí, eu dou uma apertadinha se eu quero que ele fique mais apertado. Ou deixo mais folgado se eu quero que o elo fique mais gordinho, mais folgadinho, certo? Vai depender da sua proposta. Só que ele continua solto, né? Como é que eu vou fazer pra prender e pra colocar o próximo elo? Então, a gente vai fazer mais um elozinho aqui. Então, eu volto com a agulha, ó. Do mesmo jeito que a gente fez o primeiro, a gente não voltou pro mesmo ponto de onde saiu. Eu volto com a agulha pro mesmo ponto de onde eu saí. Vou fazer o formato de outro elo da corrente. E vou entrar com a minha agulha dentro desse elo, do tamanho do ponto que eu quero que fique. E puxo. Tá vendo? E aí, eu vou fazer essa corrente nessa sequência. Aqui eu vou encerrar, tá? Porque eu vou subir... Ó, eu vou entrar com a agulha aqui, onde eu terminei esses dois. Em vez de dar a voltinha aqui, vai ficar mais fácil eu recomeçar aqui do lado. E aí eu vou, ó, tá vendo? Subo, dou o formato do elo. Dou o tamanho que eu quero, entrando dentro do elo. E puxo, certo? E assim eu vou seguir ao redor do Y todo, fazendo isso, colocando um elo dentro do outro, um elo dentro do outro, para a gente formar a nossa correntinha. Bem, aqui nesse caso, eu tô tentando fazer pequenininho e mais apertado, por quê? Porque eu tô usando 4 cores, para poder caber as 4 cores dentro do risco, entendesse? Então, eu tô fazendo dessa forma, mas aí é o que eu sempre digo, vai depender da tua proposta, tá? Então, não quero fazer com 4 carreirinhas, não. Quero fazer com menos. Bota mais linha. Aqui eu tô fazendo com um dobrado ao meio, mas você pode fazer com mais. E aí vai preencher mais rápido, por exemplo, entendeu? Ou se você for riscar menor do que o meu risco foi maior. Ó, aqui é mais uma curva. O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui com a minha agulha e eu vou recomeçar aqui embaixo. Eu gosto de fazer isso no ponto haste também, sabe? Em alguns pontos, em vez de seguir, eu entro e recomeço. E aqui, ó, de novo. E aí eu vou fazer toda essa partezinha externa com esse laranja nesse pontozinho corrente. Ok? Eu vou dar uma acelerada e volto já já para mostrar como é que a gente faz para preencher.
Terminamos a primeira camada do Y, certo? Aí agora a gente vai para o amarelo, que eu também peguei uma linha, dobrei ao meio, pra gente fazer a segunda camadinha aqui, ó, do ponto corrente. E aí eu vou colocar bem do ladinho desse laranja. Deixa eu só dar uma dica aqui. Em vez de a gente começar com o nó invisível no tecido, a gente pode também, ó, dar um nó invisível na linha lateral, na outra linha que já tenha próximo, sabe? Isso é legal, principalmente quando a gente tá, ó, no meio do processo. Em vez de a gente prender no tecido, quando a linha cabe, a gente tem que recomeçar, a gente prende na própria linha. Nó invisível feito. Agora, bem coladinho com a primeira cor, eu vou continuar fazendo outra correntinha. E aí eu vou mais uma vez, saio do comecinho, volto pra de onde eu vim, né? Dou o formato do elo no tamanho que eu quero, certo? E aí eu vou entrar com a minha agulha dentro do elo, mais ou menos do tamanho que eu quero que o meu ponto fique, e puxo. E aí eu vou seguir, eita, ó a moto. E aí eu vou seguir bem coladinho com essa primeira carreirinha laranja, fazendo os elozinhos, tá vendo? Volto pra de onde eu saí, entro dentro do elo pra prender, aí volto de onde eu saí e vou criando um elozinho dentro do outro da corrente. Opa, minha linha tá pertinho de acabar. Como é que eu faço pra arrematar? Eu entro numa dessas últimas casinhas. Ou eu posso fazer aquele método zigue-zaguezinho, lembra? Que eu vou entrando assim, ó, por dentro das casinhas. Se pegar um pouquinho da trama até melhor. Agora cuidado pra não aparecer na parte da frente. Ou eu entro em uma das casinhas, vai formar uma argolinha. Eu passo com a minha agulha, ó, por dentro da argolinha e puxo, dando um nozinho. Tcharam! E esse é o resultado final da nossa eco bag. Eu amei pencas, inclusive já usei, kkk. Dá pra gente montar lookinhos maravilhosos com ela. Inclusive, dá pra gente também trocar o risco da eco bag por outros riscos da coleção que seja leve, enfim. Você pode adquirir tanto o kit para bordar completo com a eco bag, tanto só o risco, como o PDF do guia de pontos, com a gente pelas nossas redes sociais, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês curtam, compartilhem com os amigos, comentem, tirem suas dúvidas e a gente se encontra num próximo vídeo, tá certo? Um beijão!